Olá, meu brother, olá, minha linda. Eu me chamo Leonardo Alves, sou seu facilitador na disciplina de atualidades. Aproveitei um pit stop aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para te trazer algumas informações relevantes que você vai poder aproveitar aí no seu concurso. O tempo para o concurseiro é muito importante, por isso não podemos perdê-lo de forma alguma. Então, todo momento que tivermos oportunidade, temos que estar estudando, temos que estar nos preparando. Dois assuntos aqui relevantes para você poder mandar bem, coloca um asterisco aí no seu material, que com certeza tem uma grande probabilidade de cair na sua prova. O primeiro fala sobre o 11 de setembro, então 11 de setembro de 2013, estamos completando aí 12 anos do maior ataque terrorista da história que abalou as estruturas da política mundial. Os Estados Unidos, então, em 11 de setembro de 2001, foram alvos de um ataque terrorista, principalmente marcado aí pela derrubada das duas torres gêmeas no World Trade Center. Então, um atentado patrocinado pela Al-Qaeda, do terrorista Osama Bin Laden, então, terrorista mais procurado do mundo, morto no ano de 2011, 10 anos após aí os ataques do 11 de setembro. Esse episódio mudou a geopolítica mundial porque os Estados Unidos, a partir de então, empreenderam a chamada Guerra ao Terror, que com principal consequência nos trouxeram a guerra do Afeganistão, onde os Estados Unidos invadem com tropas da OTAN e permanecem lá até os dias de hoje, e a invasão ao Iraque, que ocorreu em 2003 e que durou até 2011, sendo uma das bandeiras para a eleição do Obama a retirada das tropas americanas, tanto do Iraque quanto do Afeganistão. Do Iraque conseguiu retirar as tropas em 2011 e a do Afeganistão permanece até hoje. Um outro desdobramento dessa questão são as tensões existentes entre Estados Unidos e o Irã. Atualmente, a questão da Síria nos traz de volta a questão do terrorismo internacional, porque o Bashar al-Assad, atual presidente da Síria, ele é acusado de ter ligações com alguns grupos extremistas, principalmente aí o Hezbollah, que atua no sul do Líbano, e também o Hamas, que faz oposição ao governo de Israel e atua na faixa de Gaza. Então, muita atenção para esse tipo de informação, porque o governo americano ele é colocado no centro das atenções, porque ninguém esquece ainda o que aconteceu com o Iraque, sob a alegação que o Saddam Hussein possuía armas químicas, estava desenvolvendo possivelmente também armas nucleares, armas de destruição em massa. Os Estados Unidos patrocinou uma invasão àquele país, retirando o antigo ditador do poder, e hoje o mundo se surpreende ao ser informado pelas as questões relacionadas à espionagem americana. Então, o governo americano ele não está com muita credibilidade, e uma possível ação militar contra a Síria é questionada principalmente pela Rússia, que é um grande parceiro comercial daquele país. A China também torce um pouco o nariz para uma intervenção norte-americana. E por outro lado, os Estados Unidos vai ter apoio aí, principalmente da União Europeia. Então, essa notícia é muito importante aí para a sua preparação, porque com certeza o teu examinador ele deve fazer essa vinculação. Então, 11 de setembro, guerra ao terror e a credibilidade americana sendo posta em xeque em virtude das denúncias de espionagem, inclusive com países teoricamente aliados, amigos, como é o caso do Brasil, onde a nossa própria presidenta Dilma teve as suas comunicações violadas através dos e-mails e através também de ligações telefônicas. O governo do México, também um forte aliado americano, também aparece no rol dos países aí que foram alvo de espionagem pelo governo americano. Por outro lado, uma notícia relevante para a gente estar sempre acompanhando também, diz respeito à infraestrutura. Quando eu passo para os meus alunos a parte de economia, eu sempre faço uma divisão. A gente estuda a parte dos indicadores econômicos, que falam sobre como anda a nossa economia, o caso do PIB, balança comercial, inflação, taxa de juros, o câmbio. Então, todos esses números nos dizem como a nossa economia está de fôlego. E temos também a parte infraestrutural, que serve de suporte para um crescimento sustentável da nossa economia. E aí nós estudamos basicamente a matriz energética e a parte de logística. Na parte de matriz energética, o Brasil vai muito bem. O Brasil tem um potencial energético incrível, tendo uma matriz diversificada e boa parte dessa matriz oriunda também de fontes renováveis, o que coloca o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional.
Na parte de logística, a divisão que se faz é a parte da matriz de transportes e a parte de armazenamento, tendo uma influência direta na produção. É o chamado custo Brasil, e nesse ponto o Brasil vai mal, em virtude principalmente do processo de desenvolvimento da nossa indústria ocorrido na década de 50 no governo de Juscelino Kubitschek, onde houve uma predominância de investimentos na parte da matriz rodoviária em detrimento das demais, em virtude da instalação no Brasil das indústrias automobilísticas. Então, hoje em dia, todo o investimento do governo, principalmente aí através do Programa de Aceleração do Crescimento, vem em aumentar a participação da matriz ferroviária e da matriz hidroviária na matriz de transportes do nosso país, o que vai de forma efetiva baratear os custos de se produzir, assim aumentando os investimentos nesse setor no nosso país. Na parte de aeroportos, uma das coisas que nós temos sempre que lembrar é o recente apagão aéreo que ocorreu no nosso país, colocando em xeque o sistema de transporte aéreo do nosso país. Uma das saídas encontradas pelo governo para resolver esse problema e dar maior dinamismo para o setor foi as parcerias público-privadas que, principalmente no aeroporto onde nós estamos, além dele, o aeroporto também de Guarulhos, aqui em São Paulo também, o aeroporto de Brasília, foram os 3 primeiros a passar por um processo de privatização, visando aí dar maior dinamismo para esse setor no nosso país. O problema foi resolvido em parte com investimentos aí da iniciativa privada, então essa é uma tendência que vem sendo observada. Além dos aeroportos, nós temos também os portos, como é o caso do Porto de Paranaguá, no Paraná, também sofrendo aí, passando por esse processo de privatização, que visa atrair mais investimentos do setor privado, dando assim maior dinamismo e impulsionando principalmente as transações e o comércio nesse setor. Os 3 aeroportos que eu citei para você, Viracopos, Guarulhos e Brasília, respondem por cerca de 40% do transporte de cargas do nosso sistema aéreo. Então daí nós concluímos a importância desse tipo de parceria para fortalecer o setor no Brasil. E a questão que se coloca também é que o Brasil vai sediar os grandes eventos internacionais, possivelmente aí com aumento de 40% do fluxo de passageiros, o que vai trazer consequentemente uma maior demanda, e assim o Brasil tenta resolver os seus problemas através desse tipo de parceria que, pelo menos a curto prazo, tende a desafogar um pouco os gargalos do crescimento aí na parte infraestrutural da nossa economia. Eu me chamo Leonardo Alves, diretamente aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas, trazendo as últimas informações para você mandar super bem na sua prova. Foco, força e fé, nunca é demais lembrar. Bons estudos para você, uma boa preparação e até a próxima. Um forte abraço.